Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos iniciar uma mensagem de esperança, uma mensagem para a edificação do corpo de Cristo. Nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã, estamos nesses próximos 3 domingos com as nossas atividades paralisadas em virtude do coronavírus, o Covid-19, que tem assolado boa parte do mundo, em especial o hemisfério norte, e nós, como conselho, entendendo que devemos preservar a nossa igreja e com isso contribuir com as autoridades, desde o governo federal, estadual e municipal, evitar a concentração de pessoas para que esse vírus não venha espalhar. Então, essa transmissão está sendo feita nesses próximos domingos, onde eu trarei uma mensagem para toda a nossa igreja e aqueles que nos assistem nas nossas redes sociais. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos neste momento pedir a iluminação do Teu Santo Espírito. Pedir que o Senhor esteja conosco, ó Deus, no falar da Tua palavra, na edificação do corpo de Cristo, trazendo, Senhor, esperança, trazendo fé e a certeza de que qualquer coisa deste mundo não se compara àquilo que o Senhor tem feito. E como o Senhor é quem nos mantém, é o Senhor quem nos guarda. Nos abençoe na transmissão, nos abençoe no expor a Tua palavra, em nome de Jesus. O grande filósofo Lúcio Anel Sêneca, ou conhecido mais como Sêneca, brilhante advogado, escritor, intelectual do Império Romano, nascido no ano 4 a.C. e viveu durante 68 anos da sua vida, ali nascido em Córdoba, na Espanha, Roma. Então nós vemos uma frase dele que me chamou muito a atenção para a mensagem que trarei esta noite a todos. Ele disse: feliz é o homem que em quaisquer circunstâncias em que se encontre, sente-se contente. Mas eu quero te convidar para, numa leitura que Paulo faz à igreja de Filipos, no capítulo 4, no final do livro, ele vai falar algo semelhante, mas numa convicção de que isso, como Sêneca, ele pensava, Paulo pensava diferente, porque o contentamento dele não vinha da influência do homem, do querer do homem, mas de Deus. Capítulo 4 de Filipenses, os versos de 10 a 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Destacando aqui o que Paulo diz no verso 11 e 12 e 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância
como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo. Quando nós lemos a frase de Sêneca, o brilhante advogado, escritor, filósofo intelectual, que diz sobre feliz o homem que sabe viver em qualquer situação, nós temos que olhar o que Paulo nos traz como ensino para nós nesses dias tão difíceis em que nos encontramos, né, diante de aflições. O que é natural em nós, queridos? Natural em nós não é estar contente em qualquer circunstância. Quando nós compramos, adquirimos alguma coisa, há um contentamento inicial, mas logo quando nós olhamos para o vizinho ou para outras coisas, nós já começamos a ver um descontentamento, nós somos insatisfeitos em muitas coisas. E eu queria que nós pensássemos sobre isso, sobre contentamento, a viver ou aprender a se contentar. Como isso é difícil para nós. Como eu disse, é da natureza humana não contentar-se. É da natureza humana, muitas vezes, murmurar. E a murmuração é algo que entristece o coração de Deus. A murmuração provoca a ira de Deus. A murmuração, ela é contaminante, né? Ela é uma doença da alma. Ela é altamente contagiosa e ela é prejudicial tanto à saúde daquele que murmura como daquele que está próximo. E isso acontece, nós precisamos pensar, então, a aprender a viver contente. Então, o que nós temos primeiro que falar? A palavra, o que é contentamento? A palavra contentamento vem do grego autarkes, que tem significado ou significa autossuficiência e contentamento. Autarkes do grego. Autossuficiência. Talvez Sêneca tenha pensado sobre isso, que é possível o homem ter autossuficiência por si só. Os grandes filósofos, pensadores gregos tinham uma ideia de que era possível o homem se contentar por si só. Mas o texto que nós lemos está falando de maneira diferente, porque como não é natural em nós o contentamento, é necessário que haja então uma fonte de onde esse contentamento venha. Paulo, quando ele expressa essa igreja, a igreja que estava debaixo de perseguição, Paulo vai nos trazer alguns ensinos para que nós meditemos. A primeira coisa que temos que aprender é que o contentamento vem de Deus, ele não vem de nós. Ele vem do Senhor, Ele é a fonte de tudo. A nossa suficiência não está em nós, mas está nas mãos, está no poder do nosso Deus. O contentamento é uma obra do Senhor, é uma obra de Deus. Somente Ele pode produzir contentamento no nosso coração, porque todo ser humano é insatisfeito. Nós nunca estamos satisfeitos com tudo que temos ou com o que somos muitas vezes. Quantas pessoas se angustiam, começa um processo muitas vezes depressivo. Por quê? Porque não é contente nem consigo mesmo, não gosta de si mesmo. Então algo precisa ser mudado, porque no nosso coração a Bíblia nos diz que ele é corrupto, que ele é tendencioso ao mal, ele é inclinado para o mal. Então podemos afirmar que o contentamento do crente é o próprio Deus. Isso nas palavras do salmista no Salmo 73, que diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu não me compraza nas terras. Eu não tenho outro bem além de ti. Muitos de nós vivemos insatisfeitos porque o nosso contentamento está nas coisas deste mundo. Nós não temos nossos olhos em Deus, nós não temos essa certeza do suprimento em Deus. O contentamento é a alegria e a felicidade que existe em Deus, nele a plenitude de alegria, ele é a nossa fonte. Nós precisamos experimentar em Deus, num relacionamento espiritual com Ele, num aprofundar de nos relacionarmos com Deus. Muitas pessoas vivem dentro das próprias comunidades cristãs angustiadas, tristes, insatisfeitas. Por quê? Porque buscam nas coisas a sua suficiência, ou chamado de autossuficiência. Nossa suficiência está em Deus, na alegria em Deus, em buscar a presença de Deus, em ter prazer no nosso Deus. Precisamos orientar as pessoas que nada neste mundo vai satisfazer o homem. O que pode preencher esse grande vazio, o tamanho do vazio, do descontentamento do homem, é do tamanho do nosso Deus, que tudo supre. Mas há um segundo ensino para nós, que nós devemos aprender a viver contente. É necessário
que entendamos que o contentamento reside no coração, ele não é algo externo. Há muitas pessoas que têm a ênfase, às vezes, na própria família, como esta é a minha vida. Muitos dessa frase eu tenho ouvido, é a coisa mais linda da minha vida. Não que não seja algo maravilhoso, bom, família é uma coisa maravilhosa, é o que nós temos, mas eu quero dizer para você que nós temos que ter alegria em Deus e o nosso coração tem que se encher da presença de Deus. O salmista fala sobre isso. Eu tenho sede de Deus, sede do Deus vivo. Então o contentamento tem que residir no coração do homem, a sede das vontades, dos prazeres, a sede aonde tudo move as ações. O coração do homem é onde estão entranhados os seus desejos mais profundos. Diz o salmista que confia em Deus, que tenha seu suprimento em Deus. Ele disse: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. E ainda no Salmo 112:7, o salmista falando do cristão, falando daquele que teme a Deus. Ele não se atemoriza das más notícias, e vivemos isso hoje. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O contentamento vem de dentro, porque aquele que confia em Deus, o Espírito Santo, ele nos traz alegria, força, fé, coragem, e é isso que Paulo diz: eu aprendi a viver, eu sei o que é ser suprido em Deus. Ainda que a igreja de Filipos foi uma grande companheira no ministério e na expansão da mensagem, em especial a Roma, nós vemos que Paulo estava feliz porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Na expressão de Gálatas, quando ele escreve a igreja da Galácia, ele afirma claramente: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas há mais ainda que nós aprendemos nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, que ele vai falar sobre contentamento. É algo que precisa ser entendido no contexto de qualquer circunstância. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento difícil. Essa carta é escrita da prisão. É uma carta aonde que ainda ele estivesse com seus pés presos em cadeias, ali, soldado romano, né? Cuidando da sua vida, cercando, talvez ali aguardando, quem sabe até o fim da sua própria existência. Paulo foi incansável e ele vai falar: eu aprendi a viver, eu aprendi, independente das circunstâncias, eu estou contente em qualquer situação. E ele vai falar isso quando nós vemos que ele fala: tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Irmãos, nós temos que aprender que nós não devemos ser cristãos apenas de boas circunstâncias, mas em toda e qualquer circunstância, a certeza que o Senhor está conosco. Essa foi a palavra do profeta Abacuque, quando escreve lá no capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os animais, né, as crias não venham dar o seu fruto, ainda que, ele vai citando uma série de circunstâncias que podem ser de forma diferente na nossa vida, acontece que nos traz tristeza, mas ele afirma claramente que a esperança dele, Abacuque, estava no Deus de Israel, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Em qualquer circunstância, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa tranquilidade, a nossa paz, ela vem do Senhor. Não importa as circunstâncias. Até um cântico antigo que diz: não importam as circunstâncias, não. Olha o seu amor, o seu imenso amor. O nosso Deus é o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. E é Ele quem nos supre. E é nele que nós nos contentamos. Independentemente de como você esteja vivendo hoje, se alegre no Senhor. Busque o seu contentamento em Deus e não nas circunstâncias ou nas coisas. E o último aprendizado para nós, aqui à luz do texto, quando Paulo faz essa afirmação que está suprido, é que o contentamento ele precisa ser aprendido, didascalia, ou seja, é um grande aprendizado, é a experiência. Em tudo eu fui experimentado, eu aprendi a viver
verso 11, contente em toda e qualquer circunstâncias. É evidente, irmãos, que com a vida cristã, a jornada cristã, eu sempre brinco, o nosso corpo vai ficando grosso. Não é qualquer tribulação, qualquer coisa que aconteça que venha nos afligir. Por que isso, queridos? Porque nós aprendemos a depender totalmente de Deus. Então, ele é um aprendizado. A grande escola de Deus, alguns dizem que o deserto é a grande escola do Senhor. Uma certa oportunidade, eu falei com uma jovem senhora que vivia um momento difícil, que eu oraria por ela, mas aquele deserto era pessoal, era dela. É o tratamento de Deus com ela. Quem nos conduz ao deserto, como Cristo foi conduzido para ser tentado, é o Senhor. E nessas circunstâncias onde nós não temos o controle, nós aprendemos a depender de Deus, nós aprendemos que nós não somos absolutos, que nós não somos autossuficientes e que se Deus não nos ajudar, nós vamos naufragar. E nós precisamos entender que esse período que nós vivemos agora aí com o coronavírus, esse momento que o mundo está sofrendo, e eu digo, irmãos, vamos orar pelo hemisfério norte, onde a aflição já chegou na Europa, onde o nosso país, o mundo está em aflição, mas vamos ensiná-los a eles que a nossa esperança está no Senhor e é nele que nós vencemos. O livro de Jó é a maior expressão do aprendizado. O capítulo 42 de Jó, ele chega ao final e vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele agora aprendeu no sofrimento, nas lutas, mas ele não estava sozinho, ele não estava caminhando naquela luta, naquela provação do inimigo, permitido por Deus para naufragar, e sim, para que pudesse sair vitorioso. E o final do texto de Jó fala sobre isso: Jó saiu vitorioso. Mas é porque o Senhor glorificou o seu nome na vida de Jó, e Satanás foi envergonhado. E é isso que eu quero dizer para vocês, que na nossa aflição, na nossa vida, o nosso contentamento está em Deus, porque Deus vai glorificar o seu santo nome e nós sairemos vitoriosos. Por isso que o contentamento é um processo, é um aprendizado, é na experiência. Eu aprendi. Nós vamos vivenciar isso a cada momento da nossa vida. Que você possa levar esta mensagem para o seu coração. Que você possa, ainda que esteja num momento difícil, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o seu Deus, o Deus de todo poder. Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Que o poder do nome do Senhor seja sobre a sua vida. E que você conheça e reconheça a necessidade de aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu vou orar neste momento pela sua vida. Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Eu quero clamar a Ti neste momento, pelo mundo como um todo, Senhor. Há muitos aflitos. Quero orar, Senhor, pelo hemisfério norte, na nossa igreja, no nosso relógio de oração. Nós temos clamado para que haja uma intervenção poderosa, sobrenatural do Senhor, ó Pai. Quantas as pessoas estão aflitas, quantos perderam entes queridos. Senhor, só Tu podes, Senhor, ó Deus, mudar esta situação. Mesmo que o homem tenta, invista bilhões e bilhões, Senhor, nada vai ser como a Tua mão poderosa. Que nós possamos nos contentar em Ti, que a nossa esperança esteja em Ti, que o Senhor esteja a cuidar do Teu povo, a nós como igreja que, como ali no conselho resolvemos, Senhor, ó Deus, parar as atividades para preservação, ouvindo o clamor, Senhor, das autoridades federais, estaduais e municipais, mas em casa que nós possamos clamar a Ti, mas possamos confiar em Ti, nos alegrar e nos contentarmos em Ti, Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que possam descansar em Ti, Senhor, e como Paulo disse, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor os abençoe grandemente, e agora que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus Pai, as ternas consolações, a presença e o poder do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja de Cristo em toda a extensão da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.